A exigência de candidaturas femininas nestas eleições não mudou muito o quadro político aqui no Congresso. Atualmente, são 45 deputadas. No ano que vem, vão ser 44. O Senado tem hoje 10 parlamentares mulheres. Em 2011, a bancada feminina terá 12 senadoras. Vamos ao corredor das comissões falar com o repórter Tiago Ramos. Tiago, as pesquisas estimavam um aumento expressivo da bancada feminina. Por que essa previsão não se confirmou? Boa pergunta, Ariadne. A pergunta é muito boa, mas a resposta é um pouco mais complicada. Uma hipótese para isso a gente acabou de ver aí na reportagem, a de que a obrigatoriedade não gera, ou seja, não gera um dever, ou seja, alguma coisa que o partido possa continuar trabalhando com essas candidatas. Eu quero dizer, não é porque o partido vai ter 30% de candidatas que ele vai se comprometer com isso, oferecer a estrutura necessária, a visibilidade necessária para que essa candidatura se efetive. E vem daí uma das principais críticas contra essa política de cotas, a de que boa parte dessas candidaturas é de fachada, apenas para que os partidos se adequem à lei. Eu estou aqui com a Eliana Graça, do INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos. Eliana, a diminuição do número de deputadas aqui na Câmara não dá razão àqueles que criticam a política de cotas? Eu penso que não, porque tem todo o entorno da política de cotas. A gente não pode deixar tudo à responsabilidade das cotas, não é? Nós temos uma estrutura partidária altamente patriarcal, onde os homens sempre mandaram e continuam mandando. E temos também uma justiça que não cumpriu o papel que tinha que cumprir nessas eleições, que era de penalizar os partidos e não deixar os partidos irem em frente com aquela maioria de candidaturas masculinas sem cumprirem as cotas previstas em lei. É lei, tem que ser cumprido. Eu quero utilizar aqui um conceito da administração, o de teto de vidro. Muita gente usa essa expressão para manifestar ou para explicar o que está ocorrendo. Na verdade, barreiras invisíveis que impedem a ascensão de um profissional ou de alguém, um político ou, no caso, uma política. Você acha que as cotas seriam uma espécie de janela nesse teto de vidro? Acho que sim. Eu imagino que sim. Eu acho não é bom precisar de cotas. As cotas vêm porque a desigualdade é muito grande. Se não houvesse uma desigualdade tão grande, não era necessário uma política de cotas. Inclusive, política de cotas é uma coisa provisória. Agora, o que temos que ter é levar a sério essa política e os partidos realmente se convencerem. E acho que aquele exemplo da Argentina seria o melhor exemplo, porque aí você vai ter a cota na eleição e não cota na candidatura. Quer dizer, a lista que o partido faz com alternância de sexo é uma lista que você vota no partido e não nos candidatos. Então, aí, necessariamente, você vai ter uma mudança desse quadro. E é uma cota muito mais eficaz do que somente a cota nas candidaturas. Agora, a janela que a cota abre é exatamente nesse teto, nessa barreira que existe de uma sociedade muito conservadora e muito patriarcal. Não é? O poder masculino ainda domina e ele aparece muito nessas horas. Ana Costa, há anos a bancada feminina luta por um cargo na mesa diretora aqui da Câmara. Com a redução da bancada, essa reivindicação pode ainda ter sucesso? Olha, esse é realmente um sonho antigo da bancada feminina. Está em análise no Congresso um projeto de emenda à Constituição da deputada Luísa Erundina que determina que pelo menos uma das vagas da mesa diretora da Câmara e do Senado seja preenchida por mulheres. Mesmo sem aprovação dessa emenda, no Senado, atualmente, 2 mulheres já fazem parte da mesa diretora. Só falta aqui na Câmara. E sobre isso eu converso agora com a deputada Jo Moraes. Deputada, a gente já percebeu que começaram as articulações para a formação, composição da próxima mesa. É possível sonhar com a presença de uma mulher nessa mesa? E se não, por quê? Quais são os principais obstáculos? Olha, essa disputa para incluir a mulher nas instâncias de poder é uma grande disputa e nós sabemos que as cotas são apenas uma das pequenas medidas que nós podemos tomar para reforçar esse processo. A cota, ela é mais pedagógica, é uma iniciativa para induzir a sociedade, mas ela precisa necessariamente ser acompanhada de mecanismos de mudança na estrutura do poder, como bem citou o cientista que
se referiu à experiência da Argentina. Aqui, nós estamos numa briga para formalizar este processo de cotas, porque é a única possibilidade de debater isto com a Câmara Federal. E nós temos uma enorme resistência, tem sido bandeira nesses 4 anos dessa legislatura, a bandeira que nós temos levantada da bancada feminina é a aprovação da PEC da deputada Luísa Erundina, que obriga, nós não precisaríamos isso se os partidos abrissem a possibilidade de incluir as mulheres nas suas indicações. Nós achamos que será uma grande disputa, já que grandes blocos se articulam e nesses blocos os homens têm a estrutura do poder nos partidos políticos. A senhora acha que essa baixa visibilidade das mulheres, o fato de não ter nenhuma mulher na mesa diretora da Câmara, também terem poucas mulheres na mesa diretora das comissões, isso também é um dos motivos pelo qual houve uma redução na bancada, ainda que pequena, mas houve uma redução? Eu diria que a redução da presença das mulheres na Câmara Federal se deveu a inúmeros fatores. Primeiro, o poder econômico intervém nesse processo eleitoral de forma muito assintosa. As mulheres não têm acesso às estruturas do poder. São eleitos aqueles deputados que têm máquinas, que têm prefeituras, que têm recursos de estrutura e a maioria das mulheres não tem esse acesso. Começa na base dos partidos. Por isso que eu acredito que a não eleição de mulheres se deveu muito mais à deformação que tem na base dos partidos para que as mulheres tenham acesso a cargos nas executivas estaduais, a cargos nas executivas federais. Nós, do PCdoB, por exemplo, nós conseguimos, na nossa bancada, eleger 40% das mulheres. Isso numa luta permanente e cotidiana para que a gente possa fazer revezamento de lideranças. Por isso que eu acredito que neste processo as mulheres têm que se rebelar dentro dos seus partidos, mobilizar suas filiadas para assegurar que nas indicadas para comissões ou para a mesa possa ter a presença das mulheres. Bom, eu gostaria de fazer uma mesma pergunta para as duas convidadas, começando pela Eliana Graça, do INESC. Bom, quem levantou esse assunto novamente foi a presidenta eleita Dilma Rousseff, né? Ela demonstrou a intenção de nomear 30% de ministras. Só que os partidos, a gente sabe que a maioria dos ministros vão ser indicados pelos partidos e os partidos já estão discutindo nomes, a grande maioria, nomes de homens. Como é que, gostaria de perguntar às senhoras, como fazer para driblar esse processo que já está sendo construído dentro dos partidos e conseguir realmente emplacar 30% de mulheres. E eu gostaria que vocês avaliassem a chance da presidenta eleita conseguir realmente nomear, ter um ministério com 30% de mulheres. Eliana. Bom, eu acho que realmente a tarefa não é fácil, exatamente pelas questões que você coloca. A deputada Jo colocou muito bem, quer dizer, a burocracia partidária é dominada pelos homens. Então, mas essa é uma disputa que eu acho que as mulheres têm que fazer e têm que fazer exatamente para poder conseguir chegar lá. Porque se não houver uma disputa e se não houver um apoio, e essa disputa ela pode sair do âmbito do partido também. Você tem uma sociedade civil organizada, um movimento de mulheres, um movimento feminista, que tem isso como bandeira, as mulheres no poder. Então, eu acho que é importante também transcender a esfera partidária e acho que a presidenta Dilma vai conseguir montar a bancada com todas as dificuldades que ela quer, vamos dizer assim, uma bancada feminina no ministério, quer dizer, ter um ministério com uma cara de mulher. Deputada Jo Moraes, diante da intenção da presidenta Dilma Rousseff, como é que está essa articulação dentro do seu partido? Olha, eu considero que a grande conquista que as mulheres brasileiras tiveram foi eleger uma presidente mulher. Imagina se isso, há 5 anos atrás, se seria possível. É uma conquista da sociedade e com toda a dificuldade que ela teve que enfrentar em termos de preconceitos, de obscurantismos, obrigando aquela mulher a abrir mão de pautas e de agendas que são próprias do movimento de mulheres. Eu acredito que a parte desta conquista, o fato dela propor que hajam 30% de mulheres no Ministério já é a disputa que ela faz com a sociedade.
obrigar os partidos a primeiro pensarem que eles terão mais chances de ter os seus ministérios se apresentarem uma das mulheres como indicada, é uma coisa muito importante. No PCdoB nós temos facilidades, porque 40% da bancada do PCdoB é integrada por mulheres e nesse processo nós temos discutido com tranquilidade e com a certeza de que, sendo necessária, nós teremos condições de indicar. Bom, eu agradeço a participação das nossas convidadas, a deputada Jô Moraes, do PCdoB de Minas, e Eliana Graça, assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos. Obrigada pelas informações e uma boa noite.